Fala, galerinha. Trouxe aí a provinha do peso segundo, né, de matemática, pra gente resolver. A provinha acabou de sair, então vamos resolver e conferir esse gabarito aí que saiu, tá? Olha só. Questão de número 11. Pedrinho gosta bastante de matemática e ganhou de presente de seu avô uma calculadora bastante especial. Ele começou a digitar alguns comandos nela, obtendo como resultado final o número 600, conforme mostra o esquema a seguir. Então, nesse esquema aí, a gente tem, né, o que ele digitou na tela, né, começando do 127 e fazendo algumas operações até chegar, né, em 600. Tá? Então, para a gente resolver essa questão, né, o que a gente vai ter que fazer? Todo o caminho inverso, todas as operações inversas do que estão aparecendo aqui. Então, olha só, a questão está falando para você fazer o seguinte: o valor que está representado pelo ponto de interrogação no esquema é, então, descobrir esse valor que está representado por esse ponto de interrogação. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer? Fazendo todo o caminho invertido, né, com as operações inversas. Então, se a gente tem aqui 600, né, vem para cá, dividindo por 50. Que é a operação inversa da multiplicação. Isso daqui vai dar 12. Tá? E agora a gente vai fazendo de novo, ó. Operação inversa, multiplica por 13. Vai dar 156. Ok? E aí, ó, operação inversa de novo, ó. Vai diminuir aqui pelo esse ponto de interrogação. Tem que chegar a 127. Que valor é esse? Para a gente saber essa diferença, né? A gente pega 156 menos 127, que vai dar 29. Então, o valor que tem que estar aqui, ó, no ponto de interrogação, é 29, tá? Então, vem aqui 29, marca a letra A. Show? Seguimos. A próxima questão é a questão de número 12 e ela fala da Bienal do Livro, que vai acontecer em junho de 2025, né? E o que nos interessa, né? A partir daqui, ó, suponha que, para a edição de 2025, a comissão que divulga e organiza a Bienal do Livro decidiu que irá montar uma piscina em formato de paralelepípedo reto-retângulo, de 6 metros de comprimento, 18 decímetros de profundidade e 300 milímetros de largura, como ilustrado na figura a seguir, tá? Então, repara que as unidades estão diferentes, ok? Essa piscina será preenchida por livros cenográficos em formato de cubo de aresta 60 centímetros. Então, repara que todas as unidades que ele deu aqui estão realmente diferentes, né? Ainda mais a do cubo. O número máximo necessário para executar essas tarefas sem transbordar a piscina é... Então, a gente vai ter que encher, né, essa piscina com esses cubinhos aqui, tá? De 60 centímetros de aresta. Então, o que é mais fácil? A gente transformar todas essas unidades em centímetros, tá? Então, de metro para centímetros, multiplica por 100. Então, a gente vai ter 600 centímetros aqui de comprimento, ok? De milímetro para centímetro, a gente divide por 10. E a gente vai ter 300 centímetros, ok? Agora, na profundidade, de decímetro para centímetro, a gente aumenta, multiplica por 10, e aí temos 180 centímetros, certo? Então, repara que o cubinho, ele tem que estar aqui, ó. Vai caber várias vezes aqui, ó, dentro dessa piscina. São vários cubinhos. Só que a aresta dele é 60 centímetros, não? Então, na frente eu tenho 60 centímetros, na largura, né? E vai preenchendo a cada 60 centímetros até chegar em 600 centímetros, tá? Então, a gente tem que saber quantas vezes o 60, né? Essa medida ali da aresta do cubo, cabe dentro desse comprimento de 600 centímetros. A mesma coisa a gente vai fazer para a largura, que também é 60, né? E aí o total é 300. E para a profundidade, que também é 60 aqui, ó, no cubinho, ok? Então, a gente vai fazer cada dimensão dividida por 60, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, comprimento. 600 dividido por 60 é igual a 10. Então, cabe 10 vezes essa medida dessa aresta ali no comprimento. Largura. Eu tenho 300 centímetros, né? Dividido por 60 centímetros dá 5. Então, na lateral, ele cabe 5 vezes, ok? Agora, na profundidade, 180 dividido por 60 é igual a 3. Então, na profundidade, ele cabe 3 vezes. O que a gente vai fazer para saber um número total possível, um número máximo que cabe ali? É só multiplicar esses valores. 10 vezes 5 vezes 3, que dá 150, ok? Que é a letra B. Então, cabem 150 livros. Galerinha, essa questãozinha aqui é a questão de número 13, e ela fala o seguinte: uma pesquisa realizada em 2024 observou que a distribuição percentual de leitores por faixa etária aproxima-se do gráfico de barras a seguir. Sabemos que em cada faixa etária foram entrevistadas 100 pessoas, isso daqui é importante, então cada faixa etária aqui tem 100 pessoas entrevistadas, tá? Pode ser observado que a maior faixa etária de leitores, percentualmente, é dos 11 aos 13 anos. Então, a gente tem aqui dos 11 aos 13, 80%, tá? Sabendo disso, o percentual em que a quantidade de leitores dessa faixa é maior, tá, do que a quantidade de leitores da faixa dos 40 aos 49 anos. Então, ele quer saber em que porcentagem ele é maior que a faixa dos 40 aos 49 anos, que é
40%. Então, quando a gente faz uma porcentagem de um total 100, né, acaba que é o próprio valor que está ali, só que em número, né? Então, 80% de 100 é 80. 40% de 100 é 40. Então, o que acontece? A gente tem uma diferença aqui de 40. Então, como que a gente vai fazer isso? 80 menos 40. Um total sobre um total de quê? De 40, porque foi de 40% para 80. Então, um total de 40, né? Isso vezes 100% que vai dar a nossa porcentagem, tá? Então, 80 menos 40 é o próprio 40, dividido por 40, que vai dar 1, né? E aí, chegamos a 100% o resultado, tá? Que é a letra D. Fala, galerinha, estamos aí na questão de número 14 e vamos começar a resolver, tá? Pontinhos pretos e cinza foram distribuídos em figuras de modo que, a partir da figura 2, fossem formados quadrados, como mostra a imagem a seguir. Então, a gente tem figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, com um monte de pontinhos, né? Repara que esses pontinhos cinzas estão aparecendo pra gente como os pontinhos brancos, tá? A quantidade de pontinhos cinza na figura 169 será... Então, aqui tem um padrão de formação e esse padrão de formação ele continua. A gente tem uma sequência. Então, o que a gente precisa fazer? Entender a formação dessa sequência. Então, vamos colocar aqui figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, tá? E vamos chegar na figura 169, ok? Na figura 1, o que a gente tem? Um total de pontinhos, né? 1. Na figura 2, eu tenho 4 pontinhos. Na figura 3, eu tenho 9. E na figura 4, eu tenho 16, ok? Repara que isso são quadrados perfeitos, né? O que é essa formação? É a figura, o número da figura ao quadrado. Então, aqui, ó, figura 1, 1 ao quadrado dá 1. Figura 2, 2 ao quadrado dá 4. Figura 3, 3 ao quadrado dá 9. Figura 4, 4 ao quadrado dá 16. Então, isso quer dizer que na figura de 169 eu tenho um total de 169 pontinhos ao quadrado, tá? Isso dá 169 vezes 169, 28.561 pontinhos, certo? Agora, o seguinte, a gente tem que perceber também os pontinhos pretos, tá? Então, aqui do lado eu vou colocar só os pontinhos pretos. Então, na figura 1 eu tenho um pontinho preto, na figura 2 eu tenho 1 também, na figura 3 eu tenho 4, na figura 4 eu tenho 9. Repara que essa formação, né, de quantidade de pontinho preto é a quantidade total de pontinhos na figura imediatamente anterior. Ó, repara, a quantidade total aqui na figura 2 de pontinhos pretos é igual à quantidade total de pontinhos na figura 1. E a mesma coisa se repete aqui, eu tenho 4 pontinhos pretos. Na figura 2 eu tinha um total de 4 também. Então assim, ó, vai se repetindo. Ó. Nessa daqui, na figura 4, eu já tenho 9 pontinhos pretos, né? E o total da figura 3 eram 9 pontinhos. Branco não, né? Cinza, né? Enfim, o que a questão diz, cinza e pretos. Então, o que a gente vai fazer assim? Se é o quadrado da figura imediatamente anterior, antes da figura 169, eu tenho a figura 168. A quantidade total de pontinhos dela é 168 ao quadrado, certo? E o que é 168 ao quadrado? Vamos colocar aqui. É 28.224. Então, se o valor da quantidade de pontinhos, né, pretos é a quantidade imediatamente anterior, então aqui eu vou ter, né, essa quantidade imediatamente anterior de pontinhos pretos aqui na figura 169 como 28.224, tá? Pontinhos. Então, a quantidade de pontinhos cinza, né, que são os pontinhos brancos, vai ser a diferença, né, entre a quantidade total e a quantidade de pontinhos pretos. Então aqui, ó, em cada figura eu tenho, ó, na primeira figura eu tenho 0 pontinhos cinza, né, no caso 1 menos 1, 0, tá? Então aqui eu tenho 0, vou só colocar 1. Nessa daqui, na figura 2 eu tenho 4 menos 1, que é 3, ó, exatamente ali a quantidade aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Na figura 3 eu já tenho, ó, 9 menos 4, 5 pontinhos cinza, tá? Na figura 4, eu tenho 16 menos 9, que é 7, né? Repara, esse padrão vai continuar, tá? Então, para eu saber essa quantidade de pontinhos cinza, né? O que eu vou fazer? Esse valor menos esse que a gente achou, tá? Então, vai ser 28.561 menos 28.224, que é igual a 337, tá? Então, a gente achou aí a resposta letra C, ok? Vamos lá. Galera, é o seguinte, essa questão aqui é a questão de número 15. Vamos ler para saber o que ela está querendo, tá? O avô de Sofia irá levar um presente bastante especial para sua neta. Esse presente será colocado em uma caixa em forma de bloco retangular, sendo que a sua tampa é representada por um retângulo ABCD, conforme a figura a seguir. Então, na tampa a gente tem, ó, um retângulo
que tem 54 aqui, ó, de largura, 54 centímetros. Consequentemente, esse lado também é 54 centímetros, tá? O comprimento a gente não sabe, tá vendo aqui, ó? Vou chamar de C, tá? A tampa dessa caixa será envolvida por uma fita crepe cobrindo os lados do retângulo ABCD, tá? Então, ele está falando do perímetro, o contorno ali desse retângulo. Sabendo que o gasto total para envolver a tampa dessa caixa foi de 252 centímetros, que é o perímetro, o valor da área da superfície ocupada por essa tampa é de... Então, a gente tem que descobrir o primeiro comprimento. Repara que a gente já tem, ó, 54 desse lado, 54 centímetros do outro, né? Somando 54 mais 54, a gente tem 108 centímetros já nessa caixa. Como o perímetro é 252, a gente retira para saber quanto sobra para os comprimentos, porque a gente tem dois ali, duas vezes o comprimento no perímetro, tá? Então, diminuindo aqui, a gente tem 144. Eu pego esse valor e divido por 2 para saber quanto tem em cada comprimento aqui. Vai dar 72, certo? Então, eu tenho 72 centímetros no comprimento. Ok? Então, de comprimento, a gente tem 72 centímetros. De largura, a gente tem 54. Então, para fazer essa área, basta fazer comprimento vezes largura, que dá 3.888 centímetros quadrados. Tá? Resposta letra B. Galerinha, estamos aí na questão de número 16. Bora resolver. Renato começou a ler Jim e a bicicleta. Ao final do jantar, do dia em que o ganhou, ao folhear o livro, viu que ele tinha 500 páginas. Tá? Assustado com o tamanho do livro, conseguiu ler apenas uma página por dia ao longo de uma semana. Após a primeira semana, começou a ganhar um pouco mais de confiança e passou a ler uma página a mais por dia a cada semana, tá? Permanecendo com esse ritmo de leitura até terminar a sua leitura. Seus pais montaram uma tabela a seguir com alguns espaços em branco, tá? Então aí a gente tem uma tabela que tem número de semanas, páginas por dia, número de páginas restantes. Observe que o número de páginas restantes, o total é sempre 500, né? E está sendo menos 7 vezes o número de páginas que ele lê por dia, tá? Por que 7? Porque 7 é o número de dias em cada semana, ok? Então, o número de páginas que ainda faltam ser lidas por Renato ao final de 70 dias é igual a... Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, saber que semana é essa. Bom, eu tenho 70 dias. O que semana ele está, né? Então, vamos dividir, ó, 70 dividido por 7, porque são 7 dias uma semana. Temos 10 semanas. Ok? Então, ele está na 10ª semana. Beleza. Então, ali, ó, a página que ele lê por dia são 10. Ok? Beleza. E qual é o cálculo que está tendo ali? São 10 páginas por dia. Né? Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Ele já leu todas as anteriores, da semana anterior. Então, falta quanto, né? Então, a conta que a gente tem que fazer é 500 menos 7 vezes a quantidade que ele já leu até a semana 10, tá? Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim vai até a 10ª, o 10º dia, tá? Como é que eu sei disso? Porque aqui, ó, no padrão de formação, eu tenho aqui, ó, uma página por dia. Então, ó, 7 vezes 1 aqui, ó. 2 páginas por dia. Então, ele aumentou. Ele já leu aquela mais 2, ó. E é exatamente, a quantidade final é exatamente a quantidade de páginas por dia que ele está lendo. Né? Aqui é 3, ó, tá vendo? Então, o último número vai ser 3. Então, todas as anteriores mais a quantidade de leitura daquela semana, tá? Então, na semana 10, eu tenho todas as anteriores mais a quantidade de leitura dessa semana, tá? São 10 páginas, ok? Então, eu tenho que fazer esse cálculo, né? O negócio aqui é fazer esse cálculo 1 mais 2 mais 3 mais 4, enfim. Você pode somando, tá? Mas tem um macetezinho que a gente pode fazer aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, tá? Então, você vai somar números de 1 a 10, ok? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Pego o primeiro e o último número, soma os dois. Somando os dois, eu tenho 11. Pego o segundo e o penúltimo, ó. Somando os dois, eu tenho 11 também. E eu vou fazendo assim até terminar, ó. Aqui com 8 dá 11. Aqui com 4 com 7 dá 11 também. E terminando 5 com 6 também dá 11. Tá? Então, eu consegui fazer essa soma aqui, né? 5 vezes 11. Ok? Que é a metade de 10. Então, você podia pensar assim, metade de 10 é 5. Certo? Então, somando o primeiro com o último, como essa quantidade é par, eu consigo fazer dessa forma. Então, é 5 vezes 11, que é esse somatório aqui que a gente tem. Tá? Que é 55. Então, esse somatório aqui é igual a 55. Ok? Então, para a gente calcular o que ele está pedindo, é só fazer 500 menos 7 vezes 55, tá? Então, isso é igual a quanto? 500 menos 7 vezes 55 é 385. Então, agora é só diminuir, tá? Que vai dar
115. Gabarito letra A. Beleza? Galera, estamos aí na questão de número 17, né? Da parte de matemática. Vamos lá. Na escola de Daniela, foi feito um levantamento sobre o que os estudantes gostaram de assistir durante as férias. Todos votaram e cada um votou somente uma vez. O resultado foi o seguinte. Então, dorama, 1/4 dos estudantes gostam de assistir. Anime, 1/5. K-drama, metade dos estudantes. E sem preferência, 16 estudantes. E aí a questão fala o seguinte, ó, foram entrevistados nesse levantamento os estudantes, né? Então, ele quer saber o total de estudantes. Então, o que a gente precisa fazer, né? Eu tenho um número aqui, ó. Na verdade, eu tenho uma quantidade de frações, tá? 3 frações e uma quantidade de estudantes. Então, a ideia é achar a fração que corresponde a essa quantidade aqui de estudantes, tá? Então, vamos lá. Para eu fazer isso, eu preciso somar todas as frações anteriores, ok? E saber qual é a fração restante ali que representa essa quantidade de 16 estudantes. Okay? Então, para isso, repare que as frações estão em denominadores diferentes, então eu preciso igualar essas frações, tá? Em um denominador igual, ok? O que a gente vai fazer? O MMC entre os denominadores, que é 4, 2 e 5. Repare que o MMC entre 4 e 2, o resultado sempre é o múltiplo e o divisor ali que eu tenho, tá? Então, o MMC entre 4 e 2 é 4, ok? Porque ele é múltiplo de 2. Agora, o MMC entre 4 e 5, né, vai ser a multiplicação deles, porque eles são primos entre si. Então, se eu faço o MMC de 4 e 2, dá 4. Então, é como se eu estivesse fazendo somente a multiplicação de 4 e 5, que é 20, tá? Então, eu sei que o múltiplo comum deles, o menor deles, é 20. Então, a fração aqui vai ser, ó, sobre 20. Todas sobre 20, ok? Agora, o que a gente precisa fazer é saber quantas vezes a gente precisa multiplicar os denominadores para dar 20. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes, eu faço a mesma coisa no numerador, tá? Então, é 10 vezes 1, 10. Essa daqui, a de cima, é 4 vezes. 4 vezes 1, então é 4, tá? Nessa daqui, para dar 20, tem que ser 5 vezes, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Então, a gente tem as novas frações. Somando todas elas, o que a gente tem? 5 20avos mais 4 20avos mais 10 20avos. Então, é só somar os numeradores e repetir o denominador. A gente tem 19 20avos. Então, a fração restante aqui vai ser essa aqui, ó. 1 menos, que é 1 inteiro, menos o que a gente já tem, tá? Então, sobra o quê? 1 inteiro tira 19 20avos, fica 1 20avos, tá? Então, esse 1 20avos corresponde a 16 estudantes, ok? Então, se uma parte de 20 corresponde a 16, o total de parte não é 20? Então, 20 partes vai ser o número total de estudantes. 20 vezes 16 é igual a 320 estudantes no total, ok? Resposta letra D. Galerinha, estamos aí na questão número 18, vamos resolver. Uma formiguinha caminha sempre com a mesma velocidade e somente sobre uma malha quadriculada, igualmente espaçada, como representada na imagem a seguir, sabe-se que a formiguinha levaria 2 minutos para ir do ponto Q até o ponto T. O menor tempo necessário para que a formiguinha, saindo do ponto Q e passando pelo ponto M, chegue até o ponto R é de... Então, olha só, ela tem que sair do Q, passar pelo M e chegar até R, tá? Mas ele deu o quê? Indo de Q a T, ela gasta 2 minutos. Vamos transformar isso para segundos. Então, 1 minuto, a gente sabe que são 60 segundos. 2 minutos, então é o dobro, 120 segundos. Então, ela leva 120 segundos para ir de Q até T, tá? Beleza. Repara que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos até chegar até T. Então, se ela anda 8 vezes, para a gente saber a quantidade de um segmento, né? Na verdade, o tempo que ela leva para fazer o trajeto ali de um segmentozinho da malha, é só a gente dividir 120 por 8, que dá 15 segundos. Então, ela leva 15 segundos para fazer esse trajeto de um segmento. Bom, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 segmentos até N, então eu faço 3 vezes 15, que é 45 segundos, tá? A mesma coisa eu vou fazer de M até R. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 15 segundos, que vai dar 90 segundos, tá? Então, ela saiu de Q, passou por M, depois chegou até R, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Somar essas quantidades, tá? Então, 45 mais 90 segundos é igual a 135 segundos. Então, ela levou 135 segundos, mas ali nas opções não tem, né,
esse valor, né, em segundos. Então, a gente vai transformar. A gente sabe que 120 são 2 minutos, ó. 120 mais 15 é 135. Então, aqui a gente tem 2 minutos e, no caso aqui, 15 segundos. Tá? Resposta, letra B. Galerinha, estamos aí na penúltima questão. Essa questão fala o seguinte. Arthur ganhou um livro de desafios matemáticos e levou para sua escola mostrando aos seus colegas alguns problemas interessantes. Nos desafios dos blocos, cada bloco imediatamente superior representa a soma dos 2 blocos inferiores. Então aqui, ó, como mostra na figura, a gente tem um exemplo aqui, ó, do 5, tá? E o 5 é igual a 2 mais 3, como tá na figura, ok? Um dos desafios de blocos tinha a seguinte composição. Então, essa seguinte composição aqui que nos interessa, beleza? Arthur não conseguiu descobrir as letras P, M, Q e R e pediu ajuda ao avô, Maurício, que colocou esses números em ordem crescente, tá? A ordem crescente dos números representados por P, M, Q e R é... Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que descobrir quais são os valores dessas letras, ok? Repara que 2,7 é igual à soma desses dois aqui. Então, para eu saber o valor de Q, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, pegar 2,7 menos 1,4, ok? Subtrai, eu tenho 1,3. Então, Q eu já achei que é 1,3. Agora vamos para outra. Aqui V, né? V vai ser a soma de Q mais 0,5. Então, V é igual a Q, que é 1,3, mais 0,5, que é 1,8, né? Beleza, então já tenho V. Aí M vai ser a soma desses dois aqui, 2,7 mais V. Então, M é igual a 2,7 mais V. Na verdade, V a gente já sabe que é 1,8. Então, a gente soma esses dois, chegamos a 4,5. Ok? Agora vamos descobrir R, que é V mais 2. Então, R é quanto? V, que é 1,8, mais 2. Então, 3,8. Beleza. Agora, né, vamos fazer a última, que P é igual à soma de M mais R. Então, P é igual a M, que é 4,5, mais 3,8. Ok? Soma esses dois, temos 8,3. Beleza? Agora a gente vai colocar em ordem as letras que ele pediu. Q, M, R e P, tá? Então, vamos lá. A primeira de todas, a menor delas, é o Q. Então, a ordem é 1,3, né? A menor valor. O segundo menor valor é R, que é 3,8. O terceiro menor é M, que é 4,5. E o último só pode ser P, tá? Então, ficamos aqui com Q, R, M e P, que a sequência é letra A. Beleza? Galerinha, chegamos aí na última questão da prova, né, do Colégio Pedro II desse ano, de 2024. E vamos lá, vamos corrigir, olha só. Armandinho irá organizar os seus livros escolares em uma prateleira. Ele possui um livro de cada disciplina de sua escola: ciências, geografia, história, matemática e português. Essa organização será feita colocando os livros na prateleira ao lado a lado. Todavia, como o Armandinho gosta muito de matemática, ele deixará o livro dessa disciplina sempre em uma das pontas para facilitar a retirada da prateleira. Então, ele está querendo dizer que ele vai deixar ou na primeira, né? Na primeira ali, posição, ou na última, tá? O livro de matemática. A seguir, tem-se uma possível arrumação dos livros na prateleira. Então, o que acontece? Esse daqui é o primeiro, uma possível organização. Tem várias, tá? Então, Armandinho poderá organizar seus livros lado a lado de quantas maneiras, né, diferentes. O que a gente vai fazer? Olha só. A gente tem 5 livros para organizar. Então, eu vou separar em 2 casos. O primeiro caso é se o livro de matemática vier primeiro, tá? E o restante lado a lado, né? Então, eu tenho 4 livros para preencher. E o segundo caso, se ele vier por último. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem aqui, ó, por último, tá? Então, a gente vai preencher conforme está aqui. Beleza? Então, aqui, ó, presta atenção. Eu tenho o seguinte. Bom, tirando o livro de matemática, que a gente fixou ali como o primeiro, porque ele só pode ser o primeiro ou o último, a gente tem o restante 4 possibilidades, certo? E a gente vai preenchendo porque ela tem que ser, né? A gente vai preenchendo e diminuindo a cada possibilidade porque tem que ser, são livros diferentes, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 4 possibilidades para o primeiro, 3 possibilidades para o segundo, 2 para o terceiro e o último, uma possibilidade só. Então, aqui, ó, a gente vai multiplicar esses valores aqui, ó, porque o matemática está fixado, é um só, multiplica esse restante aqui que dá 24, ok? Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Bom, para o primeiro eu tenho 4 possibilidades, segundo 3,
2 e 1. Multiplica esses valores. Repara que é o mesmo valor, né? Que é 24. Então, o total de possibilidades vai ser a soma disso aí, tá? Dos dois casos. Então, o número total de possibilidades vai ser 24 mais de 24 é igual a 48. Possibilidades diferentes. Letra C, ok?